Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, essencial para qualquer pessoa que investe, as taxas dos fundos. Porque, vamos combinar, entender o que se está pagando é o primeiro passo para otimizar os ganhos, né? E nessa nossa análise, a gente vai decifrar esses custos de um jeito bem simples e direto. O nosso roteiro de hoje está dividido em 5 partes. A gente vai entender não só para que serve cada taxa, mas qual a lógica por trás delas. E o mais importante de tudo, como usar esse conhecimento para tomar decisões muito mais espertas na hora de investir. Vamos lá? E fica aqui uma pergunta para começar. Será que as taxas que incidem sobre os investimentos são mesmo claras para todo mundo? A verdade é que esse é um ponto que gera muita, mas muita confusão. Mas o objetivo hoje é desmistificar isso de uma vez por todas. Ok, vamos começar pelo básico do básico. O primeiro conceito é a tal da taxa de administração. É bom pensar nela como o custo fundamental para manter a máquina do fundo girando, sabe? Bom, a taxa de administração nada mais é do que um percentual fixo cobrado sobre o valor total investido e ele serve para cobrir os custos de operação do fundo. A analogia aqui é perfeita. É como se fosse o salário fixo de um funcionário. Não importa o resultado, se o mês foi bom ou ruim, esse valor é pago para remunerar todo o trabalho da equipe de gestão. E na prática, como é que isso funciona? Então, a taxa é sempre mostrada como um valor anual, tipo 2% ao ano. Mas o cálculo e o desconto dela acontecem um pouquinho a cada dia sobre o patrimônio total do fundo. É esse dinheiro que paga os gestores, os analistas, economistas, toda a estrutura. Por isso mesmo, fundos de gestão ativa que dão mais trabalho, que exigem mais pesquisa, costumam ter taxas de administração um pouco maiores. Faz sentido, né? Agora, vamos para o segundo conceito-chave do dia. Se a administração é o custo fixo, agora a gente fala de um custo variável, um que só aparece quando o resultado é muito bom, a taxa de performance. A taxa de performance, usando a nossa analogia, é como se fosse o bônus de um vendedor. A equipe de gestão só vai receber esse extra se conseguir entregar um resultado acima de uma meta, um objetivo que a gente chama no mercado de benchmark. Mas o que é esse tal de benchmark? É bem simples, na verdade. É só um ponto de referência para a gente poder comparar o desempenho do fundo. Por exemplo, para um fundo de ações aqui no Brasil, o benchmark mais comum é o Ibovespa. Para um fundo multimercado, geralmente é o CDI. O grande objetivo do gestor é sempre bater o benchmark. O cálculo aqui é pura lógica. Primeiro, a gente compara quanto o fundo rendeu com quanto o benchmark rendeu. Se o fundo rendeu mais, essa diferença positiva é o que chamamos de retorno excedente. Aí sim, a taxa de performance, que geralmente é de 20%, é aplicada só em cima desse pedacinho que excedeu. E essa cobrança costuma acontecer a cada 6 meses. Vamos ver com números para ficar bem claro. Imagina só, o Ibovespa, que é o nosso benchmark, rendeu 20% num período. O fundo do nosso exemplo foi lá e rendeu 25%. Ótimo! O gestor superou a meta em 5%, certo? É só em cima desses 5% de ganho extra que a taxa de performance de 20% vai ser aplicada. E agora a gente chega no ponto que eu considero o mais estratégico e inteligente de todos, o tal do alinhamento de interesses. É aqui que a gente entende por que a taxa de performance cria uma parceria de verdade entre quem gera o dinheiro e quem investe. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. Muita gente acha que taxa de performance é ruim, mas é o contrário. Ela é um sinal muito positivo. Significa que o gestor e o investidor estão no mesmo barco. O gestor só ganha mais se quem investiu ganhar mais também. Mas olha, tem um porém aqui que é fundamental. Um ponto de atenção crucial. Para essa cobrança toda ser justa, o benchmark tem que ter tudo a ver com a estratégia do fundo. Não dá para ignorar isso. Essa tabela aqui deixa tudo muito claro. Um fundo de ações brasileiras tem que ser comparado com o quê? Com o Ibovespa, claro, não com o CDI. Um fundo que investe em ouro tem que ter como meta um índice de ouro. Imagina cobrar a performance de um fundo de ações comparando com o CDI? Seria fácil demais bater a meta, e não seria justo, porque os riscos são completamente diferentes. Muito bem, estamos chegando na parte final. E agora é a hora das dicas práticas, para que qualquer pessoa consiga analisar um fundo com muito mais segurança e conhecimento. Agora, atenção máxima, porque essa aqui talvez seja a informação mais prática e importante de toda a nossa conversa. A rentabilidade que a gente vê lá no documento do fundo, na lâmina, aquele número final, ele já vem limpo. Todas as taxas já foram descontadas. Ou seja, o que realmente importa no fim do dia não é o quanto o fundo cobra, mas o quanto ele entrega de resultado líquido, no bolso.
Então, para fechar, aqui vai um checklist rápido. Na hora de analisar um fundo, tem que olhar a taxa de administração, ver se existe taxa de performance, que pode ser um ótimo sinal, e principalmente checar se o benchmark faz sentido com a estratégia. Mas acima de tudo, o foco tem que ser no histórico de retorno líquido. É isso que no fim das contas separa os bons fundos dos medianos. E para terminar, fica a reflexão. Agora, com esse conhecimento, com as regras do jogo mais claras, fica mais fácil fazer uma avaliação crítica dos próprios investimentos. Será que a gestão do fundo tem feito um trabalho bom o suficiente para merecer aquele bônus de performance? A resposta para essa pergunta agora está ao nosso alcance.